tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês nesse evento que foi pensado com muito carinho pelas professoras e alunos do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário da Unicentro. E é com grande alegria que anuncio o início da presente exposição. A higiene menstrual é um direito humano reconhecido pela ONU desde 2014, mas ainda está longe de tornar-se uma realidade. A título de exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, em 7 de outubro, vetou a distribuição gratuita de absorventes, que constava em projeto de lei aprovado no Congresso desde setembro deste ano. Em trecho do voto presidencial, citou-se que os absorventes higiênicos não se enquadram nos insumos padronizados pelo SUS, portanto, não se encontram na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Além disso, ao estipular as beneficiárias específicas, a medida não se adequaria ao princípio da universalidade, da integralidade e da equidade no acesso à saúde do SUS. No entanto, permanecer alheio a tal situação é o que realmente é uma afronta a tais princípios, principalmente ao se considerar que o SUS está em consonância com o princípio da igualdade material, que rege todo o nosso ordenamento jurídico e consiste em reconhecer as diferenças nas condições de vida e nas necessidades específicas das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender a todas as diversidades. Assim, em tese, deve-se oferecer mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. E a questão da pobreza menstrual vai muito além da falta de subsídios para comprar produtos de higiene menstrual adequados. Ela denuncia o problema da falta de acesso à água e a saneamento básico, além de questões envoltas em desigualdades sociais e como tudo isso afeta a saúde física e mental de todas as pessoas que menstruam. Permanecer alheio a tal situação, deste modo, significa permanecer alheio a um quadro de vulnerabilidade insustentável, além de ignorar questões específicas de uma comunidade cuja coisa em comum consiste em ser alvo de políticas públicas que visam conferir uma vida digna a todas as pessoas que menstruam, sem distinção. Essa é a razão pela qual escolhemos esse tema, e para melhor apresentá-lo à comunidade acadêmica, passo a palavra a Adriana Bukowski, fotógrafa, mãe, feminista, ativista pelos direitos das mulheres e uma das representantes do coletivo Igualdade Menstrual, situado na cidade de Curitiba. Olá, boa tarde a todos e todas que estão aí nos acompanhando nessa transmissão. Então, eu já fui apresentada, né? Meu nome é Adriana, eu sou a criadora e diretora do coletivo Igualdade Menstrual. E para trazer esse assunto um pouco hoje para vocês, eu vou trazer uma apresentação e aí vou apresentando o conteúdo conforme... Tá ok, né, meninas? Então, tá bom. Só... Desculpe aí, deu uma falha técnica. Aí, beleza. Agora acho que está apresentando certinho, né? Então, esse é o nosso símbolo, que é um coletor feito por várias mãos. Ele foi desenhado pela artista Daiane Dacol, que é uma ilustradora aqui de Curitiba e nossa parceira no projeto. O nosso projeto é um projeto que promove educação e acesso a produtos de saúde menstrual às mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E a gente faz isso e acredita nisso, e que somente dessa forma nós vamos conseguir construir uma sociedade mais justa. Então, quem somos? Atualmente, o coletivo é formado por essas 6 pessoas, que sou eu, né? Já fui apresentada aí, mas vou rapidamente falar de novo. Eu sou fotógrafa, mãe feminista e sou a idealizadora e diretora do coletivo. Aí a gente tem a Andressa, que é professora, feminista, é ativista pelos direitos das mulheres, né? E da população LGBTQI, APN+, e coordenadora do coletivo. Então, a gente também tem o Jonas, que é fotógrafo, pai, feminista, e ele é o conselheiro executivo do coletivo, e ele também é fotógrafo do coletivo, né? A gente tem também o André,
que é o nosso assessor parlamentar. Ele é assessor parlamentar de profissão, pai feminista, mas ele é nosso articulador político, já que ele trabalha também dentro da política. Ele acaba nos ajudando bastante com essas questões dos projetos de lei que a gente apresenta aqui na Câmara dos Vereadores em Curitiba. E nos ajuda a nos manter a par, né, de todos os trâmites legais com relação a essas políticas públicas, né? E ele também é nosso agente de logística, ajuda a buscar levar doações, né? Na verdade, todos nós fazemos isso, mas o André também faz bastante isso. A Karine é publicitária e agente de todas as ações do coletivo, então ela está em todas que ela pode estar presente, ela está auxiliando. E a gente também tem a Ana Miller, que é biomédica especialista em neurociência e comportamento. E ela atua como educadora menstrual nas redes sociais, né, do coletivo, e em todas as nossas ações também, sempre que ela pode estar presente em palestras online ou presenciais, ela está levando mais conteúdo sobre o ciclo menstrual e quebrando bastante o tabu, levando educação menstrual. Então, nós combatemos a pobreza menstrual em todas as suas dimensões. Tem uma cortadinha ali, né? Eu vou começar falando da relação que a gente tem, né, o trabalho, né, o combate à pobreza menstrual, a relação que esse trabalho que a gente faz no coletivo tem com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu circulei todos os que estão diretamente ligados, mas eu acho que a gente até consegue linkar mais aí. Mas, resumidamente, assim, esses que estão circulados, a erradicação da pobreza, a questão de boa saúde e bem-estar, a educação de qualidade, né? A igualdade de gênero, o fornecimento de água limpa, né? Saneamento, e emprego digno e crescimento econômico, consumo e produção responsáveis. Então, tudo isso está ligado a esse trabalho de combate à pobreza menstrual. Por quê? Então, a gente vai abordar aqui alguns assuntos que já vão linkar, né, com isso. Só um minutinho, meninas. Só preciso de um segundo aqui. Desculpa, meninas, a minha apresentação, vocês sabem que eu sou mãe, né? E o meu filhinho mais novo tá precisando de uma ajuda aqui. Então, eu peço desculpa aí para vocês. Vamos lá, continuando. Então, a pobreza menstrual engloba a falta de absorventes e itens de higiene adequados e suficientes. Então, não é só a questão de ter um absorvente, mas ter em quantidade suficiente também. Então, eu vou já aproveitar para citar um caso que a gente viveu recentemente com uma menina que a gente ajuda aqui na comunidade, e ela tem apenas 15 anos, e ela relatou para a gente que no último mês, a gente perguntou, né, e aí, como é que tá? Tem conseguido ter absorvente? Não, tenho, consegui comprar esse mês e deu tudo certo. Mas daí a gente percebeu que ela não tinha quantidade suficiente. Que ela falou, a única coisa que eu posso dizer que assim, eu estava torcendo para que minha menstruação acabasse hoje ou amanhã, porque eu só tinha mais 2 absorventes, um para usar hoje e outro para usar amanhã. Então, totalmente inadequado, né, essa quantidade, visando assim que a gente não pode usar um absorvente, não é indicado o uso do absorvente por mais de 4 horas, né? Então, ai, meninas, eu acho que o barulho tá atrapalhando, né? Só um minutinho. Nada mais válido do que numa apresentação sobre mulheres e pessoas que menstruam, termos que dar também atenção à maternidade, né? Então, peço ao público que, por favor, aguarde só um instantinho, enquanto a nossa convidada auxilia o nenenzinho dela, e já logo retornaremos com a apresentação. Desculpa, voltando aqui. Acho que é a hora do soninho. Aí deu um chororô.
Mas agora já tá tudo certo. Ai, vida de mãe. Mas então tá. Então, contando a história dessa garota, ela tinha apenas 2 absorventes para os últimos 2 dias do ciclo. E se ela tivesse mais dias no ciclo, ela não ia ter mais absorventes suficientes, né? Então, o que a gente pensa? Que não é uma questão apenas de ter o absorvente, né? É de ter um absorvente por dia. Ela tem que ter mais para ter a troca, para não ter alergia, para não ter desconforto, para não se sentir insegura, né? Então, isso também é uma situação que tem a ver com a pobreza menstrual. Às vezes a pessoa até tem um absorvente, mas se não tiver em quantidade suficiente para você trocar ele de 4 em 4 horas, é um risco para a sua saúde. É um risco para a saúde dessa menina, é um risco para a segurança dela, para que ela possa se sentir tranquila para ir à escola, para transitar, fazer todos os suas tarefas, né, sua rotina. Opa. A pobreza menstrual engloba também a falta de água, banheiros em condições de uso e saneamento básico. Também a falta de medicamentos e tratamentos médicos relacionados à menstruação, né? Então, muita gente sente cólica demais, sente muito desconforto, e às vezes acaba achando que é natural, né? Só que a falta de falar sobre o assunto, o tabu, né, relacionado a esse assunto, faz com que muitas mulheres não vão procurar um tratamento, não vão procurar saber se é normal essa dor ou não, esse desconforto, sangrar demais, sangrar de menos, não sangrar, né? Então aí as mulheres acabam sofrendo várias dores, vários efeitos colaterais aí por causa do ciclo menstrual, sem saber como lidar, e isso é justamente por causa da falta de educação menstrual, por causa do tabu, né? Então, a informação e o conhecimento sobre a menstruação e o próprio corpo é algo que leva à pobreza menstrual também. Muitas vezes a gente pensa que a pobreza menstrual, porque a gente fala o nome pobreza, está totalmente relacionado com pobreza financeira, né? Mas muitas vezes essa falta de informação, falta de conhecimento sobre a menstruação e sobre o próprio corpo, acaba afetando mulheres que têm condições financeiras de ter os produtos menstruais, de ter todos os itens para a saúde menstrual, ter medicamento, tratamento, ter tudo, mas elas têm o tabu que não deixa elas se informarem corretamente e conhecerem sobre o ciclo menstrual, né, sobre o próprio corpo. E isso faz com que elas também estejam dentro, né, desse problema que é a pobreza menstrual. Então, no Brasil, hoje, né, na verdade, esse é um censo do IBGE de 2019, hoje em dia a gente sabe que tem mais, com a pandemia isso se agravou muito, mas nesse censo existiam 13,6 milhões de pessoas que viviam com cerca de R$151 por mês. Isso é praticamente R$5 por dia, né? Se você pensar que tem que comprar para uma família comida, os itens de limpeza para casa, de higiene, os itens, né, de saúde menstrual também, realmente não é suficiente esse valor. Então, 25% das mulheres brasileiras não possuem condições financeiras para comprar o absorvente. E a gente já leu também, já teve acesso ao dado de que as mulheres em situação de vulnerabilidade social levam até 4 anos trabalhando para pagar os absorventes que elas vão usar durante toda a vida. Então, realmente, para algumas pessoas pode parecer barato, um item tranquilo de comprar, né? Para nós que estamos assistindo, muitas vezes é uma coisa que é corriqueira. Mas para muitas pessoas não é uma realidade. O absenteísmo é a evasão escolar. Então, 1 a cada 4 meninas falta às aulas durante o período menstrual. Seja ou por falta de produtos, né, de saúde menstrual, ou mesmo por causa do tabu, ou por não ter estrutura dentro das escolas, né? Então, existem vários motivos. Pode ser que não seja só a falta do absorvente. Mas nós temos aí, 440 mil meninas, nesse último estudo feito pela Unicef, que foi lançado esse ano, agora em maio de 2021, 440 mil meninas, 4,1% do total que estudam em escolas, né, da nossa rede pública, elas estudam em escolas que não possuem separação de banheiros por sexo. Então, pensa uma menina menstruada tendo que ter privacidade para poder trocar o absorvente,
e não ter um banheiro separado por sexo, vai ter que né, usar o banheiro junto com os meninos, e elas estão numa fase ainda de se conhecer, se descobrir e se afirmar, e de repente ela tá lá precisando fazer a sua higiene e se depara com um menino dentro do banheiro, né? Então é uma dificuldade que faz com que as meninas acabem não indo para a escola durante esse período. 1,24 milhões de meninas, né? 11,6% do total de alunas não tem à sua disposição papel higiênico nos banheiros da escola em que estudam. E 652 meninas não possuem acesso a pias ou lavatórios em condições de uso nas suas escolas. Então, se a menina está menstruada, não tem um banheiro adequado, não tem água, não tem papel higiênico, fica complicado ela ir para a escola, né? Mesmo que ela tenha um absorvente, se ela precisar trocar o absorvente, ela não tem estrutura. E a gente sabe que as meninas nessa condição de faltar às aulas, às vezes acabam perdendo até 45 dias do ano letivo, ou 45% do ano letivo. Então, muitas vezes elas podem até reprovar. A gente já encontrou meninas que acabaram desistindo, desanimaram, né? Por causa de tantas faltas, de não poder encontrar tranquilidade, ir com tranquilidade à escola, e elas acabaram desistindo e saindo da escola, né? A educação menstrual é um problema também grande. Aqui nas regiões centro-oeste e sul, são as que menos falam sobre educação sexual nas escolas. Nós fizemos também um censo, estamos fazendo um censo que está sendo distribuído online, um formulário, e 34% das nossas entrevistadas nessa pesquisa nunca tiveram uma conversa sobre menstruação antes da menarca, né, antes da primeira menstruação. Então, quando aconteceu a menstruação pela primeira vez, elas não sabiam o que estava acontecendo e se assustaram, não tiveram essa conversa nem na escola, nem em casa. E isso também é algo que gera bastante dificuldade, né, para lidar com o assunto, para lidar com o fato de menstruarem dali para frente, né. Saneamento básico e acesso à água. Então, 31% das estudantes brasileiras não possuem esgotamento sanitário em casa. 632 mil meninas vivem sem acesso a sequer um banheiro de uso comum no terreno ou propriedade. E 237 mil meninas, dessas, né, 632 mil, 237 meninas podendo ser uma situação de defecação a céu aberto, situação de vulnerabilidade extrema na gama de situações que envolvem a pobreza menstrual. Então, a insegurança física, emocional, a vulnerabilidade dela ali de estar fazendo algo, né, que deveria ter um pouco de privacidade e higiene. Então, nada disso está garantido para ela, né? Nem higiene, nem bem-estar, nem saúde, nem segurança. E isso é uma das piores situações que temos encontrado, né? E 6,5 milhões de meninas vivem em casas em que o escoadouro não está ligado à rede. Então, não tem saneamento, né, esgotamento sanitário, e isso também pode prejudicar toda a saúde da família, né? A taxação excessiva dos impostos, né, sobre o absorvente, então a gente já encontrou aqui no território nacional até 27% do valor de absorventes são compostos de impostos, né? A gente colocou 25 aí, que no geral a maioria dos estados são 25, mas parece que em São Paulo chega até 27%. Então a gente luta para que essas taxas sejam realmente derrubadas ou diminuídas, ainda mais tendo em vista assim, que é um produto essencial, né, para a saúde, não é uma questão de escolha, nenhuma mulher escolhe menstruar, então ela não escolhe se vai usar um absorvente, não, ela precisa usar, né, e a falta de políticas públicas para isso, já que são itens básicos para a saúde, a gente entende que deveriam ser distribuídos pelo Estado, né? Assim como foi explanado logo no início dessa apresentação, esse veto, né, presidencial, ele traz e escancara mesmo essa falta de educação menstrual, falta de entendimento, não só por parte da liderança, mas da sociedade como um todo, de que a mulher não escolhe menstruar, é uma coisa natural que acontece, mas ela precisa ter garantido, né, saúde, bem-estar e segurança. Então, a gente entende isso como um direito humano. A ONU também, desde 2014, entende a saúde menstrual como um direito humano, né? E é por isso que nós lutamos, né, para que todas tenham essa oportunidade.
Então, o que nós fazemos como coletivo, né, como organização, sociedade civil organizada. Nós ainda não somos uma ONG, né, mas como sociedade civil organizada, a gente proporciona educação menstrual. Então, nós arrecadamos itens de higiene e doamos também. Então, não somente os absorventes, que são itens de extrema necessidade para a saúde menstrual, outros itens de higiene também são arrecadados, e coletores menstruais também. E a gente, toda vez que vai levar uma doação, proporciona uma palestra, um debate, uma roda de conversa sobre o tema. E a gente realiza esse censo menstrual visando ter números que possam trazer essa realidade para o poder público ver que realmente é algo de interesse público, é algo de extrema necessidade, extrema urgência, né? De ser criada uma estrutura e políticas públicas que atendam a esse problema e que combatam esse problema realmente, né? E a gente tem aí planos de fazer um documentário para também não só trazer, através da pesquisa, os números e nomes, mas trazer rostos, né? Trazer esse problema que é real, para que mais pessoas possam realmente ver que ele existe, né? E deixar de ser invisibilizado. E também lutamos pelos projetos de lei, né, para que sejam aprovados. A gente sabe que todo o trabalho que a gente faz de arrecadar, doar, visitar, dar essas palestras, né, levar conscientização e educação, todo esse trabalho é muito bom. E por isso a gente faz ele. Ele realmente transforma todo lugar que a gente vai, ele realmente muda, né, a cabeça das pessoas, mais pessoas acabam vindo lutar junto com a gente, mais pessoas têm mais conhecimento, né? E o conhecimento é liberdade, então a gente sabe que muda muito, só que a gente também sabe que somente com políticas públicas efetivas, que funcionem dentro dos municípios, dentro dos estados, dentro do país, é que a gente vai conseguir combater e erradicar a pobreza menstrual. E a gente sabe que é um problema que realmente pode ser erradicado, né? Há como resolver e remediar, né? Então, a gente tem essa campanha permanente de arrecadação com vários pontos de coleta pela cidade de Curitiba. E aqui está ilustrando algumas ações que a gente já fez, vou passar rapidamente, mas na penitenciária feminina aqui do estado, ONGs, né, que acolhem mulheres vítimas de violência, Casa da Mulher Brasileira também, que trabalha diretamente com mulheres vítimas de violência, outros setores da penitenciária, outras penitenciárias no estado todo, né, a gente vai levar os coletores menstruais, palestras, também ações sociais, cooperativas de reciclado, né? Então, onde a gente encontra mulheres com uma situação bem difícil, porque quando estão menstruadas, muitas vezes elas não têm nenhum banheiro adequado para fazer higiene durante o dia. E se elas faltam ao trabalho, elas deixam de ganhar, porque geralmente o lucro o ganho é diário, né? Você vai trabalhar e ganha. Se não for trabalhar, não ganha. Então, é bem complicado para uma mulher que está menstruada ter que faltar ao trabalho e vai deixar de ganhar. Muitas delas são chefes de família, né? Então, a gente encontra situações nessas cooperativas. Algumas até têm condições boas, mas em sua maioria, assim, 90% das que nós visitamos, elas não têm estrutura de banheiro, acesso à água, né? Adequados para que as mulheres possam fazer a sua higiene menstrual. E a gente tem algumas comunidades também que a gente visita, centros comunitários, onde a gente pode trabalhar em parceria, né, com as líderes comunitárias para levar a educação menstrual e as doações. Também aqui o Instituto Futebol de Rua, a CUFA, são nossos parceiros, né? Escolas, ocupações. A gente tem feito campanhas tanto com o poder estadual, né, na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, né? E a gente também tem feito intervenções para chamar atenção, né, a esse assunto, que é um assunto tão importante e tão calado, né? A gente é tão acostumada a não usar o nome menstruação, não usar o nome, né? Em vez de falar estou menstruada, a gente fala tô de Chico, tô naqueles dias, a gente acaba usando eufemismos, em vez de realmente falar o nome e não ter vergonha, né, de estar passando por isso, que é algo normal, natural, e muitas de nós acabam sofrendo, né, com esse tabu, e isso acaba afastando a gente de muitas oportunidades educacionais, profissionais, sociais.
que a gente pode ter, e isso acaba deixando a desigualdade de gênero algo muito pior, né? Então, eu acho que resumidamente, seria isso que eu ia trazer para vocês hoje. Se tiver perguntas, se tiver algum comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Obrigada, Adriana. Ótimo a sua palestra, esse conhecimento que você acaba de nos agregar. A gente tem, sim, algumas perguntas para fazer. Perguntas que a gente recebeu aqui pelo chat do YouTube, tá? Então, a Ana Carolina, ela pergunta: Adriana, se você puder explanar um pouco sobre os coletores menstruais, como eles devem ser usados? Se é um acessório que pode ser usado mais de uma vez, qual a contribuição para o consumo consciente? Então tá, Ana Carolina Veloso. É uma ótima pergunta. Assim, o coletor, nós fomentamos o uso do coletor porque ele realmente não tem só benefícios para a gente, para a mulher. Então, ele tem um benefício econômico que você pode reutilizar ele. Então, aí você não precisa ficar comprando absorvente, você pode reutilizar o coletor por no mínimo 3 anos. Pode ser que dure mais, mas ele é garantido a durabilidade de 3 anos. Então, como ele é reutilizável, ele também acaba sendo bom para o meio ambiente, porque a gente não tem a produção do lixo, né? Os absorventes, a gente sabe que eles são feitos de papel, de algodão, de químicos, de plástico. Então, o primeiro absorvente que foi criado, que foi usado no planeta, ainda está no planeta, né? Não foi decomposto. Por causa dos produtos como ele é construído, então, de toda a construção dele. Então, o coletor ele seria bom também para o meio ambiente. É claro que é um investimento mais alto quando você compra o coletor, que eles custam em média 60, 70 reais, mas a longo prazo, de não estar comprando, você vai, né, ver que acaba economizando. Então, economicamente e na parte do meio ambiente, assim, ele é super bom. Agora, para a saúde da mulher, então, ele é incrível, porque traz autonomia, traz segurança, o absorvente, por ter químico e também pelo sangue, está direto em contato com a nossa região genital, ele prolifera ali naquele sangue, e os químicos, um mau cheiro, prolifera ali cultura de bactérias, né, que podem dar mais coceira, candidíase e vários fatores ali, até externos, né, e até infecções internas também. Principalmente se for usado aquele absorvente interno, né, descartável, existe também o risco de ter a síndrome do choque tóxico, que seria nada mais, nada menos do que uma infecção interna, né? E aí que pode ser bem séria, né? Recentemente a gente conheceu o caso de uma modelo que usou por tempo demais o absorvente interno e acabou tendo que amputar uma perna, e por sorte ela não perdeu a vida, né? Poderia ter sido muito pior, mas, enfim, o coletor ele traz essa segurança, que a gente pode usar ele por até 12 horas. Só que o fato do coletor ter que ser higienizado antes, né, no começo do ciclo e no final do ciclo, esterilizado com água fervente e tal, e também ele ter que ser higienizado quando você tira, dispensa o sangue, aí tem que lavar de novo antes de colocar, ele acaba não sendo acessível para as pessoas em maior vulnerabilidade, que não têm acesso a banheiro, que não têm acesso à água. Então, essas 632 meninas que nós falamos, 632 mil meninas que nós falamos, que não possuem banheiro, então elas não poderiam usar o coletor. Seria uma solução maravilhosa para elas, se elas tivessem acesso a água e banheiro. Mas como elas não têm, então elas não podem usar. Então a gente ainda tem esse impedimento de poder usar algo que é melhor para a saúde e mais sustentável, por causa da falta de estrutura, né, das cidades. E dessa desigualdade que só aumenta. Obrigada, Adriana. Temos mais perguntas aqui. A Júlia, ela pergunta: no estado do Paraná, de quem o coletivo recebe apoio efetivo? A gente recebe apoio das pessoas físicas, no geral, tá? A gente tem um apoiador efetivo mesmo, um apoiador que sempre está do nosso lado desde o início, que é a marca Fleurit, mas acho que eles são do Rio Grande do Sul, que é a marca dos coletores. Então, a primeira doação que o coletivo recebeu foi 1.500 coletores da marca Fleurit.
e eles sempre estão repondo, doando mais, né? A gente doa e a gente fala com eles e eles mandam mais. Então, eles são realmente parceiros, né? Mas no estado do Paraná, a gente não encontrou alguém que realmente dê apoio efetivo, assim, com doações. Mas a gente tem a parceria com o sistema penitenciário, então, para a gente poder... a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa da Juliana Rendilk, que é a coordenadora de políticas para mulheres encarceradas. Então, ela é nossa parceira e ela abriu essas portas para a gente aí, da gente poder ir em cada cadeia pública, em cada penitenciária, em cada delegacia onde tiver uma mulher presa, a gente vai, fala sobre educação menstrual e leva coletores como doação. Então, isso para trazer um pouco mais de dignidade para essas mulheres que estão não só vulneráveis, como excluídas, né, da sociedade. E estão encarceradas por um tempo, mas um dia vão voltar para a sociedade, né? E a gente quer que essas pessoas tenham o mínimo de saúde e dignidade garantida. Legal, é interessante porque às vezes a gente tem uma visão muito fechada e a gente pensa que o pessoal não doa coletor também, né? Uhum. Então isso eu acho bem interessante, porque a gente não tem essa noção, que o coletor também é uma coisa que se pode doar e que vai ser muito bom, né? Se a mulher tem o jeito de higienizar, isso vai ser muito, muito bom, né? Sim, e nas penitenciárias a gente encontrou isso mesmo, Tati, lá a gente consegue levar o coletor porque elas têm como ferver a água para fazer higienização, elas têm banheiro, acesso a água potável para poder lavar o coletor, né, nas trocas, que você troca de 12 em 12 horas, mas você tem que ter a água para poder lavar e introduzir novamente. E elas têm essa estrutura, então a gente viu que seria muito benéfico poder levar para as mulheres nas penitenciárias, justamente para trazer mais essa saúde, mais higiene, né, mais segurança. O que financeiramente e ecologicamente falando, nossa, é muito melhor, né? A utilização do coletor. Mas temos mais perguntas aqui. A professora Maria Angélica... Posso só fazer um adendo? Claro. Nessa questão das penitenciárias, né? É um grandíssimo problema, né? Existe até vários livros que falam sobre isso. Os principais que eu mais gosto, a princípio, são Prisioneiras e Presos que Menstruam, e que conta sobre as formas como as presas se utilizavam para tentar driblar essa situação da menstruação. Então, às vezes, colocavam migalhas de pão, panos. Então, essa questão do coletor menstrual é simplesmente incrível. Se bem que ainda tem algumas penitenciárias que barraram o coletor menstrual porque a justificativa era que as presas poderiam colocar coisas entre o coletor, que é um absurdo completo, né? A gente tem que mais priorizar a saúde dessas mulheres que depois vão estar aí sendo reinseridas na sociedade e não ficar criando mais problema para um problema que já é gigantesco, né? Que é a situação da menstruação nas prisões. E para mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade social é bastante séria, né? Sim, e também, você falou, né, das improvisações, que é uma coisa que eu não trouxe na minha apresentação, mas o que as mulheres fazem quando elas não têm absorvente, ou elas usam, como eu citei daquela menina de 15 anos, usam por tempo demais o mesmo absorvente, o que é muito errado e muito prejudicial, muito desconfortável, né? A menina que está com aquele absorvente o dia todo não vai querer ir para a escola, porque ela vai estar, né, com um cheiro ruim, não vai estar se sentindo bem, e fora isso, muitos mais problemas de saúde. Mas, fora isso, aquelas que não têm nada mesmo, elas improvisam com chumaço de algodão, que pode deixar um resíduo lá dentro, né? Miolo de pão, com cordinha, como se fosse um OB, né? Para introduzir lá dentro e depois tirar, mas ficam pedaços lá dentro e causa grandes infecções e perder a perda de órgãos ou até da vida mesmo, né? Então, a gente até... Semana passada eu estive no Complexo Médico Penal aqui em Pinhais, e teve um relato de uma moça que ela precisava se prostituir e estava menstruada, que era como ela era profissional do sexo e estava menstruada, e era a única forma que ela tinha de ganhar dinheiro, então ela colocou bastante algodão para poder concluir o serviço, mesmo estando menstruada. Só que depois ela não conseguiu tirar.
e aí teve uma infecção enorme, assim, e daí depois ninguém ficou sabendo se ela continuou viva, o que aconteceu. Mas tiveram que encaminhar ela para o hospital para fazer algum procedimento cirúrgico. Então, é muito sério, assim, às vezes a pessoa até pensa, não, vou usar um paninho, mas está limpo, introduz, e aquilo não é adequado, né? E pode gerar vários problemas. E a insegurança mesmo, o desconforto, que já é um problema que traz dificuldades assim emocionais, né, mentais, que faz com que a mulher não possa transitar e se desenvolver normalmente. Muito bem. A gente tem também uma pergunta da professora Maria Angélica. Qual é a abrangência das ações do projeto? Quais as principais dificuldades, desafios encontrados para implantar as ações? Então, a abrangência assim, é o seguinte, quando eu pensei no projeto, inicialmente eu pensei em levar ele para as escolas. E aí a gente encontrou de cara o primeiro problema, que foi a pandemia, que veio e fechou as escolas. E a ideia era já desde o início da fase menstrual, até um pouco antes, a gente conseguir falar com as meninas e com os meninos sobre o assunto da menstruação e já quebrar o tabu, já tornar o assunto uma coisa mais natural. E para quando as meninas fossem passar por situações, né, pela primeira menstruação ou por qualquer outra situação em que poderiam passar constrangimento, que pudessem enfrentar isso com naturalidade. Porém, não funcionou por causa da pandemia, então a gente já teve essa dificuldade e a gente mudou, daí deu a volta e começamos pelos presídios, né, que era um lugar que estava totalmente fechado, sem poder receber visita de ninguém, e a gente encontrou uma porta aberta e a gente foi realizar esse trabalho. Agora a gente está conseguindo ir para as escolas, mas o que a gente faz? Mais ou menos o nosso trabalho é realizado dessa forma. As pessoas doam, né? A gente tem o nosso Instagram, onde a gente gera conteúdo, faz campanhas específicas, mas normalmente a gente recebe doações periódicas, né? Esporádicas, assim, também, de pessoas físicas mesmo, tá? A única empresa que realmente doa para a gente é a Fleurit. Todo o resto das doações vem de pessoas físicas. E, na verdade, hoje, nós entregamos uma doação que foi conseguida com a Pipefy, que é uma empresa, uma startup aqui de Curitiba, onde os funcionários se juntaram, fizeram vários Pix, e daí a gente comprou absorventes para levar numa escola. Mas a gente não conseguiu fazer uma ação efetiva de palestra por causa da agenda dos alunos, que estão em semana de provas e tudo mais. Então, as maiores dificuldades que a gente enfrenta mesmo é o tabu, né? A maior dificuldade é o tabu. Muitas vezes a gente chega a lutar pelos projetos de lei, coisa e tal, e muitas pessoas acabam tirando sarro, falando que tem coisa mais importante, tem gente passando fome, mas com certeza onde há insegurança alimentar, há insegurança na saúde menstrual também. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas a gente trabalha assim. As pessoas pedem doação, a gente vê o que tem, leva para atender ao máximo que a gente consegue, e a gente sempre tem doações, nunca fica vazio, sabe? Mas a gente sempre dá para quem nos pede. A gente não oferece, assim, né? A não ser alguns projetos específicos, por exemplo, esse dos presídios, que a gente já se comprometeu a levar periodicamente os coletores e aulas sobre educação menstrual. Mas, normalmente, a gente não oferece. A gente é procurado e a gente tem, às vezes, até uma lista de espera, assim, de lugares que estão esperando por uma ação que aconteça nesse local, né? E, às vezes, a gente tem que fazer campanhas específicas para arrecadar, para especificamente, por exemplo, esse mês, no começo desse mês, a gente teve o Dia da Favela, no dia 4 de novembro, e a gente faltava alguns itens para montar os kits, e a gente solicitou no Instagram, o pessoal fez Pix, a gente comprou. Então, às vezes a gente faz umas ações pontuais, mas, no geral, as pessoas vêm procurando a gente e a gente vai atendendo como pode, assim, né? A Gláucia, ela pergunta... qual é a história do coletivo? Vocês se engajaram e se organizaram nessa luta? Como vocês se engajaram e se organizaram nessa luta? Então tá. Gláucia, é o seguinte, final de 2019 eu tive acesso a esse tema da pobreza menstrual através da internet, artigos, reportagens, até no Instagram mesmo, e eu comecei a ver esse movimento, né, que era Period Poverty, que é pobreza menstrual, né, em inglês.
E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo e fiquei pensando, mas por que as mulheres querem lutar por igualdade menstrual? E não entendia o termo. E aí fui pesquisar mais e daí quando eu percebi do que se tratava realmente o assunto, que era a falta de acesso, a falta de educação menstrual, a falta de estrutura, né? Aí eu fui entendendo que, com certeza, se era algo que existia nos Estados Unidos, com certeza era muito pior aqui, por ser um país menos desenvolvido, com maior desigualdade social e tudo mais, né? E aí eu comecei a pesquisar na cidade de Curitiba e não encontrava dado nenhum no Brasil, nada em português e nada, sabe? Pouquíssimas coisas assim, mas nada assim local, sabe? Tinha alguns artigos traduzidos, mas não tinha nada local, e aí eu fiquei pensando, caramba, isso tá tão invisível assim que ninguém tá vendo, né? E não se fala e não se conhece. Aí liguei na Secretaria de Educação, liguei nos núcleos de educação municipais, na Secretaria de Saúde, e ninguém sabia sobre o assunto. Todo mundo falava, nunca ouvi esse termo de pobreza menstrual. E aí eu decidi procurar o poder público para falar sobre o assunto, saber se estava sendo feito alguma coisa e o que a gente poderia fazer, né? Não tinha nenhuma noção assim sobre projetos de lei, sobre, né, que tipo de proposta poderia ser feita. Mas eu procurei primeiro a Maria Letícia, depois o Goura como deputado estadual, e aí as coisas foram caminhando lentamente no início, mas aí agora a gente já está com a lei estadual aprovada, e o governador já conseguiu unir algumas secretarias para usar o recurso, né? Então a gente já tem 2,5 milhões para ser usado no combate à pobreza menstrual aqui no estado do Paraná. Ainda estão sendo feitos planos de como usar esse recurso, né? De como fazer algo efetivo. Mas aqui em Curitiba ainda não estão aprovados os projetos de lei. A gente tem 2 projetos tramitando. Mas agora em dezembro provavelmente a gente vai ter aí a votação e aprovação, né? A gente torce para que tenha. E a gente tem também alguns projetos que já foram aprovados em 4 Barras, Piraquara, Maringá. Tem outros municípios aí que já tiveram projetos que estão aprovados, estão na fase de construir um plano de combate à pobreza menstrual municipal, né? Para daí, no ano que vem, eles realmente implementarem esses planos. Mas, assim, o coletivo surgiu como um projeto, né? Só comigo. E daí, no começo desse ano, eu encontrei com a Andressa, que é a nossa coordenadora, numa ação da Frente Feminista de Curitiba, né? E aí, no 8 de março, tal, a gente fez aquela marcha, e eu, como sou fotógrafa, fui dar o meu serviço para a Frente Feminista, né? Porque eu acredito nas causas feministas e nessas lutas todas, que a gente tem que se unir, que é mais do que urgente que as mulheres se unam para conquistar os direitos, né, para todas nós. E aí eu encontrei com a Andressa e a gente se encontrou nessa luta. Ela já tinha feito também uma campanha na escola onde ela trabalha, de arrecadar absorventes e outros itens de higiene feminina para doar para a Casa da Mulher Brasileira. Então daí a gente já se encontrou nessa causa. E aos poucos foram vindo mais pessoas, né? E a gente tem 2 homens no coletivo, um deles é o meu marido, que é o Jonas, que como apoiador fundamental, ele não poderia ficar de fora. Ele tentou ficar assistindo um pouco, mas no fim ele acabou participando, porque realmente a gente precisa que homens lutem junto com a gente também, e principalmente para que as futuras gerações percebam que não é um assunto só de mulher, só de menina, e que eles precisam estar a par do assunto, e que eles precisam parar de fazer piada sobre o assunto, né? Que é um assunto sério e é importante, e não tem nada de vergonha, não tem nada, né? Ele parar de discriminar as meninas que começam a menstruar e tal. Então é legal os meninos verem homens lutando com a gente. Mas eu acho que é isso, a história do coletivo é essa, aos poucos as pessoas estão chegando mais e estão vindo, né, se oferecer para ajudar de alguma forma, e toda ajuda é bem-vinda. Muito legal escutar isso, e principalmente escutar que os homens estão participando, né? Mesmo que de uma forma minoritária ainda, eles estão entrando nisso, participando disso, que eu acho que é muito importante mesmo ter esse pensamento dessa forma. A Gabi, ela comenta também aqui, ela pergunta, qual é o maior tabu enfrentado quando se fala em pobreza menstrual?
Eu acho que esse veto presidencial trouxe bastante essa discussão, assim. Eu que estou dentro desse assunto aí, já vai fazer quase 2 anos, né, dentro dessa luta. E parece pouco, mas como a gente faz isso todos os dias, parece muito pra gente, né? O que acontece? Eu acho que o pior é, por exemplo, a vereadora Maria Letícia vai aprovar uma lei, vai falar sobre a lei, né? No plenário, e de repente o pessoal começa a fazer chacota. Faz aí uma Chico Brás, como falaram para a Tabata do Amaral, né, deputada. Ou para a Maria Letícia falam que tem coisa muito pior para fazer do que ficar comprando absorvente para dar para os meninos, porque é muito caro. Então, como sempre, os problemas das mulheres são invisíveis e são menores. Dá para dar um jeito, sabe? Mas chega, né? Algumas pessoas já perguntaram pra gente, mas por que lutar por isso agora, se é uma coisa que sempre existiu? As mulheres sempre menstruaram, desde o início do mundo. Então, por que falar de pobreza menstrual agora? E eu acho que muitas questões vêm surgindo agora, porque a gente está ganhando espaço, tem mais mulheres na política que estão representando a gente e abrindo essas portas pra gente. E a gente está cansada de ter que passar por isso já, de ser invisibilizada, de ter que fingir que não sente dor, que não tem necessidades sobre uma ou outra coisa, né? A gente quer continuar indo para a escola, trabalhando, fazendo tudo que a gente quer fazer, ser quem a gente quiser ser, e que nada nos impeça, né? Que não ter um absorvente nos impeça, ou que não ter saúde nos impeça de nos desenvolver como a gente sonha, né? Que as mulheres podem sonhar. Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, as pessoas não entenderem que é um problema sério mesmo. Às vezes as pessoas pensam, nossa, tem tanta coisa pior. O veto presidencial trouxe essa discussão, como eu comentei nas minhas redes pessoais, eu vi muitas pessoas próximas falando assim, mas nem o absorvente é de graça. Claro que não, alguém vai ter que pagar a conta. Assim como alguém paga a conta das bombinhas de asma que são dadas pelo SUS, assim como, né, alguém paga a conta das camisinhas que estão lá, assim como muitas coisas são concedidas e são para o benefício da saúde da população em geral, o absorvente também é, ainda mais porque as mulheres são a maior parte da população, né, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres e por mulheres negras e pobres. Então, a pobreza menstrual é um assunto de suma importância e extrema necessidade para a maior parte da população brasileira. E daí as pessoas fingem que não é um problema que não existe, né? Então, acho que o maior problema que a gente enfrenta é esse, que as pessoas vejam como importante essa luta, né? Vejam e parem de chacota, sabe? Uma coisa que eu vou falar aqui, que provavelmente a maioria de nós já falou, eu tô de Chico, né? É exatamente isso, Gabriela, é um assunto de saúde pública, né? E quando afeta uma pessoa da sociedade, afeta todas, né? Todos nós somos parte de um todo, e se uma pessoa não está bem, ninguém está bem, né? É que a gente acaba que pensa muito individualmente, mas, na verdade, o problema de um é um problema de todos, né? O problema de uma é um problema de todas. Como eu estava comentando ali sobre que nós falamos, né? Eu tô de Chico, e daí quando eu li que esse termo tô de Chico é referente a chiqueiro, né? Aí eu pensei, nunca mais vamos falar isso, né? Então eu convido a todas e trago essa provocação da gente usar as palavras corretas mesmo, da gente não ter vergonha de falar, não esconder absorvente dentro do bolso porque precisa trocar. Claro que a gente vai ser cordial, educada, ter higiene, né? Mas a gente não precisa esconder que está menstruada. Assim. Não é algo errado, né? Que muitas vezes é pregado. E é através da menstruação que vem a vida, né? Com certeza. É interessante porque até mesmo quando surgiu toda essa questão, quando o presidente vetou, eu fui uma assim que eu fiquei muito revoltada, né? Eu falei, poxa, vetar. Aí eu comentei com a minha família, e meu pai falou, mas tem que ver que não tem recurso e tal. Daí eu falei, poxa, tem que ver que não tem recurso. Gente, não é assim, não, porque a gente tem que. Você dando essa possibilidade do absorvente, você vai
ajudar com que outras coisas muito piores não aconteçam, uma doença. O sistema público é muito melhor de saúde, é muito melhor você ofertar o absorvente do que uma paciente dessa chegar lá com um problema muito mais sério, né, de útero. E Isso mesmo. Muito, né, então a educação e proporcionar o objeto para quem necessita é uma questão de prevenção, né? Então, apostar em mais falas, mais debates, mais rodas de conversa, mais tempo e mais conteúdo sobre educação menstrual, né? Desde a época da escola, mas na sociedade. E apostar na distribuição para quem precisa. A gente não está falando para ter uma caixa de absorvente lá em cada posto de saúde e a gente vai lá e com uma sacola e enche a sacola e leva para casa. A gente está falando de mulher que precisa, que vai frequentar o médico, vai falar para o médico que tem essa necessidade, que o fluxo é intenso ou não é intenso, e o médico vai fazer pode fazer mais ou menos um cálculo de quantos vai precisar usar por dia, por semana, cada ciclo e tal, e dar lá uma prescrição. Claro, pode ser que leve, dá uma onerada um pouco mais, mas como você falou, Tati, não vai ser mínimo perto de todos os problemas. É o que a gente fala, assim, o tanto que é gasto com pomada para candidíase, que é dado pelo SUS, e que daí vai ser evitado se tiver uma quantidade boa de absorvente, ou se tiver educação menstrual, que a pessoa saiba que tem que se higienizar mais, que não pode usar o mesmo absorvente por muito tempo. Só isso já vai evitar muita distribuição de pomada para candidíase. Entendeu? Então, as pessoas não veem isso, né? Que a prevenção, a educação e a prevenção são a chave para o sucesso ali da saúde municipal, estadual, enfim, da sociedade. Exatamente. O Reinaldo, ele também aqui pergunta, de que forma estão enfrentando preconceitos que se fundamentam por religiões e machismo em dificultar ações voltadas à saúde da mulher? Como essas mulheres chegam até vocês? Existe alguma lista de espera para as ações do coletivo? Então, respondendo ali a pergunta anterior também, eu acho que a gente não tem enfrentado muito problema com as religiões. A gente realmente tem enfrentado mais problema com as polaridades políticas, geralmente. O machismo existe e essas pessoas, sabe, elas sempre acham que nossos problemas não existem, que não, dá para dar um jeito, né? Não precisa, não tem dinheiro para isso. Quando chega na nossa vez de precisar de alguma coisa, acabou o dinheiro, né? Não tem orçamento público para isso. Mas para fazer qualquer outra coisa, campanha no carnaval para usar camisinha, um monte de coisa, que tudo é importante. É campanha de Setembro Amarelo, é campanha de Novembro Azul, de Outubro Rosa, é tudo. Né? Mas por que falar de menstruação e usar canais como esses é muito oneroso para o Estado, né? Então, quando chega a nossa vez, assim, o dinheiro acaba, a vontade acaba, não dá para fazer. Eu acho que o pior é isso, o pior são as polaridades políticas e o machismo. As religiões, na verdade, têm apoiado no geral, mas existem países onde as mulheres são proibidas de adentrar os templos e igrejas quando estão menstruadas. Existem algumas culturas que quando a mulher está menstruada, ela não pode dormir no mesmo quarto que o marido, ela não pode cozinhar, não pode frequentar a escola, a universidade, né, nos períodos, né, da menstruação. Então, isso realmente, pelo menos, é uma coisa que não existe aqui. Aqui só existe a dificuldade financeira e educacional, né, para quebrar o tabu. Mas, no geral, pelo menos, a gente não é impedida de entrar numa igreja, por exemplo, porque está menstruada, né. Então, a gente já está, com certeza, um passo avante, mas a gente tem muito mais para conquistar. E sobre as ações e lista de espera, a gente tenta não fazer a lista, a gente tenta atender o mais breve possível para não ficar acumulando lá. Mas tem pessoas que vêm pedir, sim, e a gente tenta atingir. Como nós somos mais pessoas, né, então a gente já distribui algumas tarefas em algumas vezes, delega ali algumas coisas para que a gente possa atender o mais brevemente possível, né? As ações, todos os pedidos de doação e tal. Ok. A Celina Campos, ela pergunta: o projeto tem pretensão de ser expandido e levado a outras localidades e cidades como estímulo à ação? Sim, a gente já tem, na verdade, um projeto que está acontecendo de levar o coletivo Igualdade Menstrual para outras regiões do Brasil. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp, por enquanto,
com pessoas interessadas em levar isso adiante em outros municípios e outros estados, para a gente fazer ir conversando e trocando ideia, encontrando parceiros em outros lugares, para a gente levar essas... Existem outros projetos, mas para levar a igualdade menstrual mesmo para outros lugares do Brasil, a gente tem a pretensão, sim, tem o desejo, e a gente está tentando já encontrar esses parceiros. Tem só um comentário antes dessa pergunta que eu achei muito interessante, que foi do Rodrigo Feijó. Ele disse que ele é médico ginecologista e obstetra, e durante a formação dele, a questão da pobreza menstrual sequer foi discutida. Então, né, na formação de médicos ginecologistas, esse também é um assunto novo que até então não gerava nenhum tipo de preocupação. Então, mostra ainda mais a relevância do trabalho que vocês fazem e de se discutir cada vez mais esse tema para que cada vez mais pessoas saibam sobre isso e possam auxiliar da forma como seja possível, né? Sim, até a questão dos coletores, recentemente a gente notou que muitas vezes o próprio médico ginecologista não conhece o coletor, é a paciente que apresenta ao médico, né? Então tem que ter, provavelmente tem que sofrer toda uma reforma com relação ao assunto menstrual. Não é só uma questão de instruir pessoas que não têm nenhum conhecimento, até as pessoas que têm conhecimento sobre saúde feminina, saúde reprodutiva, saúde sexual, né? Todas as pessoas até que são profissionais da área também precisam dessa renovação, quebrar esses tabus também desse assunto, falar mais sobre esse assunto, tá mais pronto para tirar dúvidas, né? A gente tem feito bastante palestras com universidades, faculdades de medicina, e é muito legal, muito proveitoso, porque realmente é um assunto que está em alta agora, mas muitas vezes não está na pauta da universidade, né? E deveria estar, porque a universidade é um lugar de quebrar o tabu, né? É um lugar de quebrar os estigmas, os paradigmas, os padrões impostos por muitos anos que tem que mudar muitas vezes, né? Para acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Sim. A gente também tem uma pergunta para você, Adriana, que é o seguinte: como que vocês percebem que é a relação destas mulheres que vocês atendem com o tema menstruação? Olha, no geral, as mulheres têm vergonha. A gente começa a falar sobre menstruação, elas já dão risada, abaixa a cabeça. Mas quando a gente começa a falar que, assim como nós, todas as mulheres já tiveram que improvisar em algum momento, a gente encontra muitas mulheres, as mulheres começam a se abrir, a gente encontra muitas mulheres com situações bem vulneráveis mesmo. E muitas vezes não é tanto por falta de dinheiro, mas é por não querer falar sobre o assunto, não querer fazer uma pergunta para o médico, ou para outra amiga, para a mãe, né? Daí acaba passando por situações que não precisaria estar passando. Então, claro, toda mulher, toda pessoa que tem um útero que menstrua, já passou por algum momento em que teve que improvisar, que foi pega de surpresa, desceu a menstruação, não tinha um absorvente na bolsa, estava no trabalho, na escola, na faculdade, e acabou usando papel higiênico, usando uma meia, usando uma blusinha, uma toalha, né, o que tinha ali, usava. Todas nós já passamos por um momento assim, mas a gente sempre acaba, quando a gente fala com as pessoas mais vulneráveis, a gente acaba conhecendo pessoas que fazem isso constantemente. E aí que tá o problema, né? Você ser pego de surpresa, assim, e de repente ter que improvisar uma vez, tudo bem. Dá uma insegurança até chegar em casa, poder colocar um absorvente, né? E falar, não, agora eu tô protegida, beleza. Mas imagine lidar com essa insegurança diariamente durante o ciclo e todo mês de novo. Eu encontrei uma mulher de uns 50 e poucos anos que ainda estava menstruando nessa ação do Dia da Favela, e ela só pegou no meu ombro, assim, e falou, filha, eu sempre cortei camiseta e coloquei plástico no meio para poder usar durante a menstruação. Então, esse assunto é bem sério mesmo, né? A gente passa por isso. E ela chorou, assim, sabe? Eu pensei, uma mulher de quase 60 anos, né? Tá já no fim do seu ciclo menstrual, mas ela teve que carregar esse peso a vida toda de não ter estrutura, de não ter como comprar um produto adequado e poder ficar tranquila, segura, sem ter que ficar toda vez improvisando, né? Então, quando a gente vê uma mulher passando por isso, a gente sabe o quanto peso ela carregou durante muito tempo, né?
Então, essa é só uma das formas que a gente encontra as mulheres, né, nessas ações, muitas vezes fechadas e não querendo compartilhar. No fim, de repente, a gente vê que todas passaram por uma situação assim, nem que seja uma vez na vida ou muitas vezes, né? Qual que é o sentimento, assim, para vocês de poder contribuir com isso e como que essas mulheres percebem isso dessa ajuda de vocês? E o nosso sentimento, assim, o meu sentimento em especial é que é um sonho sendo realizado, assim, de estar levando um pouco de dignidade, assim, que é o mínimo mesmo, é tão pouco. E saber, e quando você doa, chega com um pacote de absorvente, entrega na mão da mulher e ela recebe aquilo como se fosse uma joia, assim. Muitas vezes ela fala, e pensa assim, nossa, esse mês não vou precisar improvisar, sabe? Ou que nem essa moça lá de 15 anos, ela falou que muitas vezes ela deixa de comprar alguma coisa para comer para poder comprar mais um pacote de absorvente. Então é um mês que ela vai poder comer uma verdura, uma fruta, e, né, vai se dar o luxo de comer um pouco melhor quando a gente leva essa doação. Né? O último mês que a gente levou a doação, daí ela falou isso, olha, esse mês eu vou poder comprar mais frutas, tal, em vez de comprar o pacote de absorvente. Então não é uma coisa que a pessoa deveria ter que escolher, né? Até era uma coisa que eu estava pensando aqui, quantas mães deixam de comprar os seus absorventes e acabam improvisando porque precisam comprar comida para os seus filhos, né? Uhum. E não deveria ser uma coisa tão pesada assim, né? Você ter uma dignidade menstrual não deveria ser sinônimo de você ter que se penalizar tanto para conseguir colocar comida ou conseguir fazer alguma outra coisa pelos seus filhos, né? Novamente falando sobre o quão é relevante esse tema e o quão a gente precisa começar a falar sobre isso efetivamente, né? E trazendo aqui para o nosso contexto, né? Nós que não estamos em vulnerabilidade social, a gente pode, primeiro de tudo, falar sobre o assunto. Parar de esconder que está menstruada, falar com o namorado, os meninos têm que estar dentro do assunto, falar com o marido, falar com os filhos, falar com os amigos. As pessoas têm que parar de fingir que não acontece a menstruação. Ela acontece todo mês. Tem que parar de achar que menstruação é suja. Né? Quando a gente, até o coletor menstrual, eu uso, né? E todas as pessoas que eu encontro que usam, elas realmente falam isso, que elas têm outro relacionamento, outra relação com o seu ciclo menstrual, porque vê que o sangue é puro, não tem cheiro, e é tranquilo se você sujar seu dedo de sangue. Então a gente não tem que ter medo do nosso corpo, do que acontece naturalmente com ele todos os meses, né? Não tem que ter medo desse ciclo. E conhecer o nosso ciclo vai nos dar mais poder, né? Saber qual é o momento do ciclo que você está mais disposta, com mais energia, com mais vigor, ou qual é o momento do ciclo que você tem que estar mais reclusa, descansar um pouco mais, né, caminhar mais devagar, aí dar mais tempo para si. Então, a gente usa as nossas potências quando a gente se conhece mais. Então, a gente pode se dar o luxo, já que a gente tem o básico, e não vai faltar, de ir além, né, e de buscar mais conhecimento, e desmistificar mais esse negócio de, não pode lavar o cabelo, não pode andar descalço. Então, quebrar esses mitos mesmo, buscar conhecimento, buscar ler e falar sobre o assunto, né? Buscar conhecer e falar sobre o assunto. A gente fala assim que a gente já tem vários conteúdos muito legais prontos lá no nosso Instagram, @igualdade menstrual. Vai lá e compartilha, traz o debate para o pessoal da sua rede, traz o debate para o pessoal que você encontra pessoalmente, para a família, no almoço de domingo, né? É um assunto que tem que sentar com a gente à mesa. Não é uma coisa que tem que ter nojo, não é uma, né? É algo natural, assim. Então, só isso vai ser um passo, um grande passo para quebrar esse tabu para as próximas gerações não sofrerem mais com isso, né? Tanto meninas quanto meninos, porque os meninos que querem se importar com isso, aí são também discriminados algumas vezes, né? A gente já tem meninos de 14, 15 anos que estão fazendo campanhas nas escolas para arrecadar absorvente. Então, a gente está conseguindo ver a transformação nessa nova geração. Só que a gente que está aqui como professor, né, deles. Então, a gente tem que realmente colaborar para que isso se propague cada vez mais. E mais meninos como esses aí façam campanhas
falem, não, realmente as meninas têm que ter direito ao absorvente e tal, e eles vão lá e palestram e falam e pedem. Então é muito legal essa transformação, de ver que eles não têm medo de falar sobre esse assunto, que é natural, né? Uma curiosidade minha, qual que é a faixa etária maior que vocês atendem no projeto? Tem alguma assim que é mais específica, ou qual que é o público maior que vocês atendem nesse projeto? Eu acho que as estudantes, né, nessa faixa aí do ensino fundamental 2, seria? Uhum. Que é do 6º ano até o final do 2º grau, mas também mulheres adultas de 30 e poucos anos para cima, que são mulheres que geralmente são chefes de família e que não compram absorvente porque vão comprar alimento, vão comprar outras coisas para os filhos. O que a gente encontra muitas vezes a gente vai fazer a gente é chamada para fazer parte de alguma ação grande, muitas vezes que está sendo doado cesta básica. Então, a CUFA, por exemplo, que é uma entidade, né, incrível, está fazendo grandes trabalhos aí durante a pandemia, principalmente, que é a Central Única das Favelas, né? Então, eles conseguem mobilizar doações enormes, toneladas de alimento, de produtos de limpeza para casa, higiene e tal. Mas os absorventes, muitas vezes, não chegam, sabe? Então, muitas vezes é uma mãe de família que vai receber aquela cesta básica, que vai receber a cesta de produtos de limpeza para casa, ela que vai cozinhar, ela que vai limpar a casa, e o que ela precisa não vem. Então, é triste ver isso, sabe? Que a mulher, ela tá lá como massa de manobra, mas a necessidade dela não chega, assim. Para ela, não tem. Então, ela tá lá para trabalhar, né? Mas na hora de cuidar dela, quem que cuida? Sim. Nós temos uma última pergunta aqui. Deixa eu ver só se não apareceu mais uma, às vezes aparece mais, mas tem uma última pergunta, que é da Marina. Além dos pontos de coleta em Curitiba, em que você comentou na apresentação, como podemos contribuir com o coletivo? Tem algum lugar com informações para doações via transferência, Pix? Então, lá mesmo nas nossas publicações, a gente sempre coloca lá o Pix também, mas até vou colocar na bio, eu nem sei se a gente colocou, mas o Pix é o nosso e-mail, é igualdademenstrual@gmail.com. Mas se você quiser contribuir de alguma forma, quiser mandar um direct no Instagram, a gente responde diariamente as perguntas, as mensagens. É um prazer para a gente poder estar ali o tempo todo ativas, né, nessa luta. Não é uma coisa que a gente faz esporadicamente, é uma coisa que a gente faz todos os dias, sem remuneração, e a gente se preocupa bastante. Por exemplo, ontem a gente gastou R$ 2.200 de uma doação para comprar absorventes, e o nosso caixa ficou no zero. Então a gente fica super preocupada, porque a gente sabe que logo vai precisar de mais dinheiro, nem que seja para colocar uma gasolina para buscar uma doação. Então, realmente, as doações em Pix também são muito importantes para movimentar o trabalho. E muitas vezes a gente acaba usando o nosso próprio dinheiro mesmo, quando o caixa está no zero, assim, por exemplo, para que não pare, né? Para que não pare o trabalho. Não dá para deixar parar. Então, toda colaboração, às vezes as pessoas pensam, tenho R$ 20 para doar, tenho R$ 50, é muita coisa, é ótimo. Toda ajuda é muito bem-vinda. Tem mais uma pergunta que surgiu aqui agora, do Gilmar. Existem coletivos como este em outras cidades? Sim, tem vários. A gente tem aí em Santa Catarina, Menstruando Sem Tabus, que é um coletivo bem bacana. Vidas Marias, no Nordeste, que é bem conhecido também. Mas a gente tem vários lugares, coletivos assim. A gente acabou ganhando uma visibilidade, eu acho, nos últimos meses aí, porque a gente também fez muitas ações e muitas aparições na imprensa, que a gente quer fazer barulho mesmo, né? Até que as coisas sejam resolvidas. Então, acho que a gente acabou ganhando muita visibilidade, mas tem gente que já estava nessa luta antes da gente mesmo, e fazendo um lindo trabalho, assim, nas comunidades e tal. Mas eu sei que a gente está conseguindo fazer um trabalho grande, graças à participação de todos que conhecem e começam a se mobilizar. Legal. O pessoal aqui, tá todo mundo parabenizando muito o trabalho de vocês, tá? Eu vou ler um comentário aqui para você, da Silvia Halick. É incrível como é um assunto ainda cheio de tabus. Muito bom a apresentação do tema para quebrar estes tabus e divulgar
para transformar parte em muito da comunidade acadêmica. Parabéns ao grupo. E assim, a gente está aberta a perguntas ainda, então se o pessoal quiser perguntar ainda, a gente está olhando aqui, a Adriana ainda pode responder mais algumas perguntas, tá, gente? Mas desde já, a gente já parte para o momento final, né, da nossa palestra, e desde já a gente quer agradecer muito ao grupo de vocês, né, do Coletivo Menstrual, Igualdade Menstrual. Foi uma palestra muito rica, muito importante para nós, que ajuda a gente a quebrar tabu mesmo, até mesmo de nós aqui, de nós universitários, nós que estamos, né, porque nós mesmos somos preconceituosos, então a gente tem que quebrar isso, a gente tem que abrir a cabeça para esse tema e poder falar sobre isso, ler sobre isso e defender esse ponto de vista, porque mais do que falar e defender isso é você saber ter argumento para falar sobre isso, né? Quando você não tem argumento, quando você não lê, não sabe o tema, você fica perdido. Então, acho que isso que é o mais importante. O pessoal está agradecendo muito, dando muito parabéns para vocês, tá? E a gente agradece muito a participação de vocês, Adriana. Foi ótimo. A gente agradece a oportunidade desse evento de extensão também, para a gente poder falar sobre diversos temas, e um deles ser a igualdade menstrual, que também para a gente é muito importante e que faz toda a diferença. Adriana, se você quiser falar mais algumas coisas, algumas considerações aí finais. Acho que a primeira de todas é pedir desculpa pelo começo do treinamento. Vida de mãe. Mas eu acho que gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Sempre que a gente pode ter um espaço para falar sobre esse assunto é importante. A gente está, assim, não cansado, mas a gente já está acostumado a falar e ouvir sobre esse assunto bastante, mas ainda tem muitas pessoas que estão conhecendo, né? Então, quanto mais a gente puder propagar todo esse conteúdo, né? Agora que vocês sabem, né? A minha provocação sempre é essa. Tem uma frase de uma camiseta. Nós vendemos as camisetas também do projeto para arrecadar, né? E quem produz os nossos camisetas são a Puta Peita, né? Que é uma marca de camisetas aqui de Curitiba, que é conhecida nacional e internacionalmente também, muito forte na luta feminista e nos apoiam muito. Mas elas têm uma camiseta que está escrito assim, agora que você sabe, né? Então essa é a provocação que eu deixo final, assim. E o convite que eu faço para vocês. E agora que vocês sabem, né, o que vocês vão fazer com isso. Então, que a gente possa realmente fazer a diferença com o conhecimento que a gente adquirir diariamente, né? Vocês que estão aí na universidade e principalmente falando sobre o desenvolvimento da sociedade, né, tal. Eu acho que a gente tem que levantar cada vez mais as questões das mulheres, os direitos das mulheres. É o momento de enfrentar isso mesmo e conquistar. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade e por essa porta aberta, né? Quando a gente abre a porta para uma, a gente abre a porta para todas passarem. Obrigada, a gente que agradece muito. Lembrando o pessoal que está assistindo que tenha o link da presença na palestra de hoje. Não esqueçam de assinar lá, tá? Por causa do certificado depois. E a gente agradece muito, Adriana, mais uma vez, pela disposição de vocês, pelo tempo de vocês, tá? Agradecemos também as professoras por esse projeto maravilhoso que está acontecendo, por essa extensão maravilhosa, né? Evento de extensão maravilhoso que está acontecendo. A gente só é grato por todo o conhecimento que a gente tem adquirido. E como diz a Adriana, o que a gente vai fazer com esse conhecimento agora? A gente não pode deixar escutar tudo isso e isso morrer aqui. A gente tem que levar adiante. Acho que é isso, gente. Acho que encerramos por aqui, então. Obrigada a todos pela participação. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.